Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Pental. Na aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre loop, atendendo aqui a solicitação do Valmir, que já comentou aqui 2 vezes nos nossos vídeos, e a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre loop, e já está vendo como é que funciona. Então eu trouxe uma case aqui que talvez vocês já te sentiram essa necessidade, mas que pode ser aplicada em vários outros contextos, tá bom? Então eu vou trazer aqui para vocês. Então aqui dentro do meu Pentarro já, a gente a gente vai ter basicamente 2 transformações, né. A gente vai ter um job e 2 transformações. Na primeira transformação, explicando o contexto para vocês, vou abrir o banco aqui, a gente tem um banco que tem várias esquemas, né. Cada filial é um esquema diferente, então dentro do mesmo banco. Então a gente precisa, executar uma coleta de dados que ele passe por cada uma das filiais, sem que a gente precise estar executando manual. Então ele vai fazer um loop em cada filial do nosso banco, né? E vai estar carregando esses dados no DW para a gente. Então o contexto é esse, a gente vai estar fazendo um loop para cada filial dos nossos esquemas, beleza? Então aqui dentro do Pentarro a gente vai precisar da primeira transformação, que é a lista, né, de esquemas, é a nossa lista de filial. Aí vocês podem estar chamando como vocês quiser. E aqui eu tenho 2 steps. Um data grid, vai ter o esquema, né, o nome da filial aqui, igual tá lá no banco, mas também pode ser um table input. Você pode estar fazendo um select no seu banco, caso você tenha uma tabela de filial. E a gente vai precisar colocar o step copy rows para o result, né? Ele vai copiar para cada linha o resultado para a gente, beleza? Então, basicamente é isso, nessa primeira transformação. Na segunda transformação, a gente vai ter rodar carga de filial. Então, é aqui que vai acontecer a nossa carga, beleza? Então, aqui a gente vai ter o seguinte step, né? Um table input, que ele vai ler os dados daquela tabela. E aqui que está o pulo do gato. A gente vai ter, vai fazer um select e aqui no esquema do nosso banco, a gente vai estar colocando a nossa variável. E o que garante que vai ser executado para cada uma das nossas filiais? Então, o segredo está aqui, ó. A gente vai primeiro também e aqui em parâmetros, a gente vai ter dentro da nossa tabela do nossa transformação carga de filiais, a gente vai ter o parâmetro esquema, né? É a esquema filial, que é o que vai receber lá do nosso table input. E aqui, ó, voltando aqui para o nosso job, aqui que está o segredo, ó. A gente vai precisar marcar essa opção aqui, ó, execute, né, para cada linha. Então, isso que vai garantir. Ele vai receber o step anterior, vai ser a nossa lista de filiais, e para cada linha da nossa tabela de esquema, ele vai executar uma vez. Então, ele vai executar uma vez para filial 01, aí ele vai executar outra vez para filial 02. Caso tiver a filial 03, ele vai voltar e vai executar para a gente. Então, aqui que está o segredo, ó. Então, a gente vai precisar marcar essas opções. E aqui em parâmetro também, a gente vai passar o parâmetro da filial, né? Então, a gente vai falar o esquema filial, vai receber ele mesmo aqui. Ele vai pegar o valor, o parâmetro da nossa transformação, que é esquema filial. Ele vai receber o valor da coluna esquema filial, que é o mesmo, né? Eu deixei o mesmo nome aqui, mas vocês podem estar mudando para não confundir. Então, imagina aqui. Vamos abrir novamente aqui. Então, para cada item aqui da nossa tabela de filial, linha 1 ele vai executar uma vez, linha 2 ele vai executar outra vez. Então, se tiver filial 03, né, tiver um incremento de filial, ele vai executar. Se tiver a quarta, ele vai executar 4 vezes. Então, vou estar executando aqui para vocês. Aqui eu deixei um step de log para garantir que ele mostre aqui a leitura das nossas tabelas, né? Então se eu executar aqui para vocês, ó, ele vai dar um problema, que ele não vai achar, né, o valor para o nosso parâmetro.
Então ele não encontrou aqui o valor para o nosso parâmetro, né? Mas se a gente passar o parâmetro aqui, ó, eu colocar, vou pegar ali, copiar para ficar certinho. Se a gente pegar a filial 01 aqui e executar, né? Ele vai executar para a gente. Mas aqui, ó, ele só vai trazer os dados da filial 01. Eu só tenho informação da filial 01. Então, aqui eu já tenho o log. Mas se eu precisar executar para a filial 02, eu teria que vir aqui e colocar filial 02, beleza? E para a gente não ter esse trabalho, né, de estar executando para a filial 02, a gente vai estar executando a transformação inteira, né, o job. Ele vai fazer o quê? Para cada linha da nossa lista de esquema, ele vai estar executando a transformação roda carga. Então, se a gente executar o job todo, ele vai trazer os dados das duas filiais para a gente. Se a gente for olhar aqui, ó, vamos lá, como eu deixei o log aqui, ó, primeiro ele pega o ID 1, filial 001, né? Então, a partir do ID 6, ó, a partir do ID 6, já é filial 002, beleza? Então, ele já capturou todos os dados aqui pra gente da nossa filial. E se eu tivesse mais uma filial 003, ele estaria aqui pra gente. Então, vamos colocar vamos pegar aqui a nossa carga filiais, vamos estar jogando Excel input aqui. Vou colocar no arquivo, vai estar ficando melhor pra gente entender. Pode ser para um dummy aqui, né? Na verdade, vamos jogar para um arquivo de Excel. A gente ver que ele está pegando certinho os nossos dados, né? Excel output aqui, Excel output. Então vamos estar salvando esses nossos dados. Então já vai ser aqui, atenção, vai conter, vai pegar os campos da nossos dados. A gente vai estar salvando ele dentro do, pode ser aqui mesmo. Vou colocar aqui, vou colocar dentro do nosso repositório. Tá criando uma pasta aqui, output. Tá salvando aqui, dados vendas. Vou estar salvando esse cara aqui, tá bom? Então a gente vai fazer o que? Agora eu vou executar toda a minha transformação, né, novamente. Vamos ver se ele vai estar salvando os dados no arquivo pra gente, né? Aparentemente deu tudo certo. Não sei se eu salvei aqui a transformação, mas eu vou salvar novamente, só para garantir. Ó, ele não jogou o arquivo para cá porque eu não tinha salvo. Mas agora vamos rodar novamente o nosso job. Ele demorou um pouquinho mais, agora eu creio que ele tenha salvo. Então, agora se a gente olha aqui a nossa lista de... tem os dados. Ó, a gente só está com os dados da filial 02. Por quê? Vamos entender. Eu acho que ele ficou salvo aqui. Lista de filiais. Tô entendendo aqui. Na nossa carga, vamos ver se ele ficou com a variável aqui. Não, não ficou. Vamos estar executando novamente. Ele só pegou realmente da filial 02. Ah, eu entendi. Então, para cada execução dele, ele tá aqui como é um arquivo, né? Ele não vai conseguir salvar dentro do mesmo arquivo. Por quê? Ele está sobrepondo, né? Então, a cada execução ele está sobrepondo o arquivo. Então, ele vai ficar com os dados da última filial. Mas como no contexto de um banco de dados, ele vai estar somente inserindo no teu banco, né? Então, vai funcionar perfeitamente. Pessoal, eu acho que é isso. Vou estar mostrando aqui o repositório Grit para vocês. Então, aqui, vou deixar o repositório para vocês.
E aqui tem o passo a passo do que vocês precisam estar fazendo para executar, né? Para replicar este projeto, essa case. Qualquer dúvida, eu também vou estar deixando o link para você estar mandando a dúvida de um formulário. Para mim estar entrando em contato caso vocês precisem. Então, basta vocês virem aqui, ó. Pode copiar a URL aqui do projeto, né, do repositório, e tá clonando aí pro computador de vocês e tá testando. Beleza, pessoal? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para você estar recebendo conteúdos como esse.